Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia, te agradeço pelo teu amor e graça e misericórdia derramados na nossa vida nesta manhã. Espírito Santo de Deus, essa live é do Senhor, a minha vida também. Eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que eu possa me expressar, Senhor, do jeito que o Senhor quer que eu me expresse nessa manhã. Se houver alguma falha da minha parte, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Galerinha do TikTok já apareceu aqui. Obrigada, gente. Deixa eu ver. Denise, bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Eunice. Bom dia, Dainha. Seja bem-vinda. Bom dia, Denise. Obrigada pela presença. Bom dia, Cris Rodrigues, bom dia. Eu já tinha falado bom dia para você, né? Obrigada, gente. Sejam todos bem-vindos. Douglas Silveira, bom dia. Bom dia, Chácara São Pedro. Deus abençoe o dia de vocês. E aí, gente, vocês são muito preocupados com o que as pessoas pensam de você? Às vezes a maturidade nos abençoa com a graça de não nos importarmos mais tanto com o que os outros pensam. E, às vezes, durante a nossa jornada, a nossa vida toda, nós somos aprisionados pelo que os outros pensam. A gente fica meio ali prisioneiro da opinião dos outros. E hoje eu queria trazer para você 2 versículos que me chamaram a atenção sobre como estar escondido em Deus blinda o nosso coração e protege o nosso coração da opinião dos outros, das acusações das pessoas. Porque sempre vai ter alguém insatisfeito com você. Nem Jesus foi unanimidade. Eu e você, né? Quem somos nós na fila do pão, comparando com Jesus, né? Então, assim, sempre vai ter alguém insatisfeito. Então, procurar controlar o que as pessoas pensam de você é impossível. Mas por que a gente se preocupa tanto? Muitas vezes é o medo de ser rejeitado. Nós não queremos ser rejeitados. Nós queremos ser amados por todo mundo. Deus me livre se alguém imaginar ou pensar que eu fiz um negócio desse. Já pensou? Né? Medo da rejeição. Jeremias tinha medo da rejeição. E Moisés também. Moisés tinha medo do povo não acreditar nele. Eles não vão crer em mim, eles não vão confiar, eles não vão acreditar em mim. Então, olhando para a vida de Jeremias e Moisés, que depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, eu fico olhando como muitas vezes eu fui aprisionada por isso. E no Salmo 31, 20, que é o texto que eu queria trazer para vocês, é que Deus, Ele tem uma proteção, uma blindagem para o nosso coração sobre a opinião alheia, sobre a acusação alheia. Salmo 31, 20 fala assim: Tu os esconderás no secreto da tua presença das conspirações dos homens. A tua sombra os guardarás das línguas que acusam. A opinião das pessoas pode se tornar uma prisão invisível que te paralisa e te impede de ser quem você nasceu para ser. Você não... O propósito que Deus tem para sua vida, ele não surgiu por sua causa. Você nasceu, aí Deus criou um propósito para você. O propósito de Deus para a sua vida, para o mundo, já estava pronto. Já tinha sido criado. Então, quando Deus pensou em você, Ele pensou em você estrategicamente para se encaixar no propósito dele. E muitas vezes nós estamos querendo encaixar na opinião de todo mundo, queremos ser aceitos, queremos ser compreendidos. E não entendemos que nós não nascemos, a nossa vida não vai agradar todo mundo, mas nós podemos agradar a Deus. Nós podemos escolher agradá-lo e nos esconder nele, na presença dele, buscando todos os dias, dizendo: o Senhor é meu abrigo, o Senhor é a minha rocha firme.
Aqui o salmista está dizendo: tu esconderás no secreto da tua presença das conspirações dos homens. A tua sombra guardará das línguas acusadoras, das línguas que acusam. Lá em Provérbios 30, versículo 5, fala assim: toda a palavra de Deus é pura e ela é escudo para os que nele confiam. Muitas vezes nós queremos nos defender. Às vezes nos acusam de coisas que nós não fizemos ou que nós não pensamos. Não foi daquele jeito, não é isso que eu pensei, não foi isso que eu imaginei, eu não queria falar isso. Muitas vezes nós queremos estar nos defendendo. E muitas vezes esse querer se defender, querer que as pessoas entendam você, na verdade é um desejo de controle sobre o que as pessoas pensam. Muitas vezes nós queremos manipular o que as pessoas pensam. E tudo que você é e faz é julgado pelas pessoas. Muitos vão olhar, julgar o que você é e faz legal. Agora na minha live, muitos aqui vêm aqui, estão vindo aqui há 4 anos, tem gente que nunca me abandonou, está sempre aqui comigo, que julga que o que eu falo aqui é importante, ajuda, é relevante, mas tem outros que não gostam, tem outros que não concordam com o que eu falo, discordam completamente, e quem concorda comigo não entende por que outras pessoas não concordam. Tem gente que gosta do meu jeito, do meu estilo de fazer live, tem gente que não gosta, acha chato, não gosta. Para esses, aí fala assim: mas Fernanda, como que você consegue fazer live sabendo que tem gente que não gosta? Como que você consegue fazer live todo dia sabendo que tem gente que discorda completamente do que você fala? Porque eu estou aqui para agradar a Deus e não a homens. A minha palavra não é para quem rejeita, é para quem recebe. Quem rejeita a minha palavra, quem rejeita o meu jeito, o meu estilo, o que eu estou fazendo aqui, é porque não sou eu que vou ajudá-lo. Não sou eu que vou chegar ao coração. Deus vai usar outra pessoa. Deus vai levantar outra pessoa. Essa pessoa, as pessoas que não concordam comigo, as pessoas que não gostam do meu jeito de fazer live, não é sobre mim, nem é contra mim. É o tempo que elas estão, o jeito que elas são. Deus vai levantar outras pessoas para chegar até o coração daquela pessoa, porque todos nós somos amados de Deus, todos nós somos escolhidos de Deus. E não é porque um grupo não gosta de mim que eu vou deixar de fazer o que eu sinto de Deus de fazer. Essa é a palavra que eu trouxe, que Deus me deu para trazer, essa é a mensagem. E eu vou falar para aquelas pessoas que Deus trouxer, para que me escutem, para que me ouçam. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Aqueles que não gostam do meu jeito, não querem assistir, não vão fazer eu parar. Porque a minha mensagem, o meu jeito, o meu estilo, não é para elas. É para vocês que estão aqui. Porque o Espírito Santo consegue usar meu estilo, meu jeito, para alcançar seu coração. E glória a Deus por isso, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui. E eu louvo a Deus também por aqueles que não conseguem, não gostam. Sabe por quê? Porque é natural do ser humano. Eu também, tem pastores que eu não gosto. Tem mulheres que eu não gosto do estilo. E Deus me fala tremendamente e profundamente através de outros. Então não se preocupe se alguém não gostar do seu jeito, se alguém não aceitar o jeito que você é. A sua vida, o seu legado, a sua história vai alcançar as pessoas que Deus colocar na sua vida, no seu caminho. Aquelas que não estiverem, não é para elas. Então muitas vezes você deixa de fazer as coisas pro reino de Deus porque teve alguém que criticou. Porque teve alguém que falou: mas quando eu fui fazer aquilo, o irmão falou isso, então nunca mais eu quis fazer. Porque você está fazendo para si, você quer manipular o que as pessoas pensam. Você quer obrigar as pessoas 100% a concordarem com você. E se Deus não usar você para falar com a pessoa, Deus vai usar outras pessoas.
de outro jeito, com outro temperamento, um outro estilo. O importante é que o reino de Deus seja espalhado, seja dito. Isso eu estou falando sem nenhuma mágoa no meu coração, sem nenhum rancor, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, o lugar onde eu me escondo, blinda meu coração sobre isso. E eu compreendo. Eu consigo olhar para as pessoas que não concordam, que não. Nunca ninguém falou mal para mim, pelo menos que eu nunca fiquei sabendo, mas eu sei. Acontece, eu não sou unanimidade. Mas eu consigo olhar na perspectiva de Deus. O lugar que às vezes as pessoas te acusam, falam mal de você, às vezes levantam alguma coisa, não é o lugar para você ficar. De certa forma é um empurrãozinho de Deus para você se movimentar. Deus quer que você se movimente. Continue caminhando para frente. Deus tem um lugar para você. E se você está num lugar hoje onde você se sente rejeitado, onde você se sente pressionado, onde é um lugar que você se sente acusado, movimente-se. Tem um lugar na presença de Deus, no secreto, onde Ele protege seu coração. Eu me lembro, a Lourdinha tá aqui na live. Oi, Lourdinha, minha amiga querida, responde lá meu WhatsApp, onde você não respondeu. Um dia a gente estava conversando e uma pessoa me pirraçou e eu não percebi. Aí, conversando com a Lourdinha, aí ela falou, uai, Fernanda, aí a gente conversando, eu falei, gente, era uma pirraça, eu não percebi que era uma pirraça. Depois, de muito tempo, conversando com a Lourdinha, minha amiga aqui, que eu fui entender que era uma pirraça. Aí nós duas rimos, porque a pessoa me pirraçou, tentando causar, às vezes, um sentimento em mim, só que eu não percebi que era pirraça. Eu achei que a pessoa estava meio descontrolada, tá assim. Eu falei, às vezes a pessoa tá meio perturbada, assim. Não achei que era para mim. Porque é isso, quando nós vamos para a presença de Deus, as coisas não se tornam tudo sobre você. Se torna sobre Ele. E Ele te protege. A palavra aqui em Provérbios 35 fala, toda a palavra de Deus é pura. Tudo que vem de Deus é puro, é bom, é verdadeiro. Aí fala assim, e a palavra dele é escudo para os que nele confiam. Sabe? As pessoas que te acusam, que falam mal de você, que levantam mau testemunho, ou criticam de você, ou debocham, você não vai perceber. Talvez você perceba, como eu, muito tempo depois, e comece a rir. Porque você se esconde no lugar certo, por baixo da palavra que é pura. E a palavra daquele que é puro e verdadeiro, ele diz, você é meu filho. Eu gerei você no ventre da sua mãe. Já tinha um propósito pronto para você viver quando eu te escolhi, quando eu te chamei. O propósito não foi criado porque você nasceu. Você nasceu por causa do propósito. Existe um propósito maior. E nós não vivemos porque ficamos ali presos, aprisionados por causa da opinião dos outros. Eu disse aqui, mencionei para vocês Jeremias e Moisés, grandes homens de Deus que deixaram para nós um legado de fé, de coragem, de ousadia, mas que tiveram medo da opinião das pessoas. Tiveram medo de ser rejeitados. Paulo fala lá em Gálatas 1:10, se eu tivesse tentando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Também tem um outro extremo. Existe aquele que não está nem aí para o que as pessoas pensam, pelo que os outros pensam. E aí tem gente que pega essa palavra de Paulo, eu não estou para agradar as pessoas, eu estou para agradar a Deus, porque se eu for agradar as pessoas, eu não sou servo de Cristo. E aí pega essa palavra para agredir pessoas, para acusar pessoas, para ser sem educação, para apontar o dedo, dizer que as pessoas são isso, estão aquilo, vão tudo pro inferno, e usa essa palavra, fala assim, não, porque eu sou servo de Cristo, eu não estou para agradar as pessoas, eu estou para agradar a Deus. Nós temos que agradar o Senhor e tratar mal as pessoas, usar a Bíblia para poder dizer que é sincero e está sendo grosso, está sendo sem educação, está com falta de amor, usar a palavra de Deus como desculpa pela falta de amor. É o tempo inteiro aqui, beligerante. É o tempo inteiro usando a Bíblia para brigar, para poder apontar, acusar os outros. Isso não é alguém que está escondido em Deus. Quanto mais você conversar com Deus, quanto mais você passar na presença de Deus, mais você ama pessoas.
mas o jeito que você fala com os outros é um jeito que traz transformação, que traz mudança de entendimento. Sabe, a Bíblia fala que quando você vai exortar o irmão, se ele te escutar, você ganhou seu irmão. Porque o exortar, o apontar o dedo, o mostrar o erro do irmão, é para você ganhar ele, não é para você perder. O objetivo é ganhar ele. E você não ganha ninguém com acusação. Você não ganha ninguém com palavra dura. Você ganha com o amor de Cristo. Jesus não foi o tempo inteiro aqui, ó, com o cinto na mão, destruindo, batendo todo mundo Foi uma vez que Jesus fez isso. E com muito amor, e fala que Jesus não pecou. Quando ele chamou a atenção. Mas ele não ficou o tempo todo aqui. A maioria das vezes que Jesus aparece nos evangelhos, que Jesus aparece na palavra, é para salvar, curar e restaurar. Salvar, curar e restaurar. E eu e você somos representantes de Cristo na terra. Mas às vezes a nossa imagem é ele com o cinto na igreja, batendo todo mundo, quebrando todo mundo, tudo ali, o tempo inteiro aqui, ó. Se nós passarmos mais tempo na presença de Deus, além de sermos escondidos dele e não percebermos injustiça dos outros e nem acusação dos outros, porque isso não chega no nosso coração. Talvez quando você olhar, você vai olhar e falar, uai, uai, tava falando mal mesmo? Ué, não gostou do que eu falei? Eu nem vi, não percebi nenhum olhar, porque você tá blindado, você tá escondido. Ou muitas vezes você usa esse texto, que você não se importa com o que os outros pensam, porque você quer agradar a Deus. Mas se você quer agradar a Deus, primeiro você tem que passar tempo na presença dele, para você olhar para as pessoas do jeito que ele olha. Que Jesus falou, olha, vamos parar com esse negócio de amar o outro como você ama você, porque você não ama você. Você se rejeita tantas vezes. Quantas vezes você deixa de se amar? Você não é referência de amor. Eu quero que você ame o outro como eu amo vocês. Porque o meu amor, ele não tem limites. Ele é incondicional. Porque o seu amor é condicionado. É condicionado. O meu é incondicional. Então, como é que nós vamos agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Não é batendo do peito falando que você é crente, o outro vai pro inferno. Não é essa beligerância o tempo inteiro, brigando. É derramando amor, misericórdia e graça. Fale com Deus mais vezes para você aprender a falar com as pessoas. O que Deus quer de nós? Que nós nos apresentemos como obreiros aprovados, né? Como é que é um obreiro aprovado? 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15 fala assim, procura apresentar-te como obreiro aprovado diante de Deus, que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Sabe, nós precisamos nos apresentar como obreiros que não temos nada do que nos envergonhar. Mas isso nós só vamos conseguir, eu falo gastar, mas não é gastar, eu gosto muito de falar isso, investirmos tempo na presença de Deus. Para sermos aprovados e manejar corretamente a palavra da verdade. Porque tem gente que usa a Bíblia para explicar sua grosseria, para explicar sua falta de educação. Ou às vezes usa a Bíblia para explicar sua omissão, seu medo. Eu não gosto de aparecer. Tem gente que fala assim para mim, não, que ele cresça e que eu diminua. E aí usa esse versículo para viver no bastidor e Deus está te querendo na plataforma. Não, mas eu não quero aparecer, que ele cresça, que eu diminua. Mas você vai crescer se você estiver na plataforma? Deus só vai crescer se você estiver sendo agente secreto de Deus? Só trabalhando no bastidor? Então quer dizer que se você for trabalhar na plataforma, você não vai deixar que Deus também cresça naquele lugar? E que você diminua? Que ele cresça, que eu diminua na plataforma. Que ele cresça, que eu diminua no bastidor. Que ele cresça e que eu diminua, mas isso às vezes parece uma humildade, eu não quero aparecer. E aí você vai falar mal daquele que está aparecendo demais. Porque Deus tem os caminhos dele. Deus não vai deixar de entregar, Deus não vai deixar de fazer, porque você está com medo com o que os outros pensam, está com medo do que os outros vão falar. Ele vai levantar outros. E para você falar de Jesus, você tem que aparecer mesmo. Para você cantar, você tem que aparecer. Para você pregar, você tem que aparecer. Não se esconda nesse que ele cresce, que eu diminua. Eu não quero aparecer, eu gosto dos bastidores. Deus às vezes está querendo te usar na internet, meu irmão. Está querendo te usar na plataforma. Mas que ele cresça, que eu diminua. Que ele cresça e que você diminua. E se você investir mais tempo na palavra, você vai ver que Deus
quer que você avance, que você o sirva, tanto no bastidor, com o mesmo amor, com a mesma entrega, quanto na plataforma. A luz de Jesus tem que brilhar na sua vida. E você tem que estar disposto a servi-lo, disposto a ser Jesus em movimento, no movimento do mundo onde ele te colocar. Porque muitas vezes é muito confortável a gente estar escondido, dando suporte para aqueles que conseguem, que usam. Mas às vezes Deus está querendo usar você. E aí você fica criticando, mas fulano é desafinado. Você canta tão afinado, mas não quer estar lá, porque você quer trabalhar escondido no bastidor, preocupado com o que os outros vão pensar. Mas e se eu desafinar? E se eu errar a letra? Falar em errar a letra, né? Quem me conhece sabe, né? Que é errar a letra comigo mesmo. E eu, gente, não é que eu erro letra porque eu canto na adoração da minha igreja, para quem não me conhece, né? Canto na adoração da minha igreja também tem teatro, e a gente faz, e às vezes eu esqueço a letra e componho, eu coloco outra letra no lugar. Mas quem me conhece de perto sabe que isso não é desleixo. Porque eu ensaio. A minha filha, minha família sabe, porque como eu tenho déficit de atenção, eu não uso o déficit de atenção para falar, eu esqueci. Não, eu uso o déficit de atenção para me esforçar mais. Então, eu quando chega um texto para eu decorar, vocês não têm ideia de quantas vezes eu gravo e de quantas maneiras eu gravo para poder ficar decorando. E quando eu tenho que ministrar uma canção, quantas vezes eu ouço. Se uma pessoa normal escuta 20 vezes, eu escuto mais de 50. Porque eu sei que eu preciso me esforçar mais, gastar mais tempo, porque por causa da minha dificuldade eu quero superar. Então, só que aí chega no dia, chega na hora, eu erro. Às vezes dá tudo certinho, gente, mas daí na hora eu esqueço a letra, eu boto outra letra. Aí minha filha fala, minha mãe não tá nem aí. Ela joga outra letra. E eu errei, e quem tá vendo não sabe que eu errei. Mas é muito difícil eu não errar. Mas eu não vou deixar de fazer, mesmo tendo essa dificuldade. Sabe, eu não vou desmoronar, eu não vou... meu Deus, eu desafinei aquela nota. Meu Deus, eu esqueci. Deus sabe que no secreto eu trabalhei. Deus sabe que no secreto eu me esforcei. E chegou na hora, teve um erro. Mas não é sobre mim. O erro expõe você, expõe. Mas não é sobre mim. Se eu ser exposta vai abençoar alguém? Quantas vezes aqui... Gente, aqui nessa live... Quem me acompanha aqui sabe quantas vezes eu errei a referência do versículo. Muitas vezes. Várias vezes eu falei aqui vocês a referência, falei o versículo, a referência errada. E estava escrito aqui certinho, só que eu falei errado. Se eu fosse parar de fazer live porque eu falei alguma coisa errada, porque eu falei um português errado, eu tenho uma assessora aqui de português maravilhosa, que é a Lourdinha, ela é formada em letras, então ela me ajuda bastante, né? E eu amo quando alguém me corrige, porque aí eu aprendo. Eu nunca achei ruim ninguém me corrigir, porque aí eu vou aprendo mais ainda. Mas eu entendi que não é sobre mim. Não é sobre mim. Um dia eu estava fazendo uma live aqui, e eu não percebi, porque eu tomo café todo dia, eu faço aqui a minha devocional antes de falar com vocês, eu vou tomando café. E tinha um pão que tinha grãos, vários grãos, e aí tinha um pretinho no meu dente aqui, bem aqui. Eu fiz a live inteira com esse pretinho no dente, mas eu não percebi não percebi, e fiz. Quando eu fui ver para poder postar, eu percebi que eu fiquei o tempo todo da live com esse pretinho no dente. Aí eu queria excluir a live. E Deus falou, você não vai excluir. Deus falou, você vai postar essa live. Não é sobre você, é sobre o que eu usei a sua vida para falar nessa manhã. E aí eu fui e postei. Então, assim, quando você está preocupado com o que os outros pensam, quando tudo que os outros falam de você te ofende, você fica inseguro, vai para a presença do seu Pai. Ele é o abrigo seguro para você. Ele blinda seu coração. Ele enche seu coração de coragem para você ser usado no propósito que Ele te criou. É o melhor lugar do mundo, gente. É o lugar onde você encontra plenitude. Porque fora do propósito, fora do que Deus te criou para viver, você não tem plenitude. Você fica só olhando o que os outros estão falando, o que os outros estão errando. Uma vez alguém chegou pra mim e falou assim, aquela menina lá que cantou aquela música lá na hora da adoração, você me tornou. Eu falei, por sua culpa. Ela olhou,
Minha culpa, falei, culpa sua que ela semitonou. Porque você é tão afinado, não tá lá, então Deus vai usar quem semitona. Tem gente que fala assim, mas a fulana lá, ó, ela tá lá pregando, mas porque você que se diz tão correto, não tá lá e Deus vai usar quem tá disponível. Eu tenho os meus caminhos. Deus manda dizer para você, eu tenho os meus caminhos. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Meus planos são mais altos que os seus. Então, muitas vezes você olha para o outro e está ali julgando porque ele está entregando de uma forma que você faria melhor, mas você não quer aparecer porque você quer que ele cresça. Isso é uma forma covarde de não correr para a presença dele e dar desculpa usando a Bíblia. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Quando Paulo disse assim, se eu estivesse tentando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo, ele não estava querendo ele não estava querendo humilhar as pessoas ou argumentar de forma que as pessoas ficassem sem chão, sem graça. Ele estava dizendo que não era sobre ele, era sobre Cristo. Então, se precisasse amar, ele ia amar. E quando Paulo fala isso, ele se precisasse falar, ele ia falar em qualquer lugar, ele ia ser usado, estava disponível. Porque Paulo era um obreiro aprovado, que não tinha do que se envergonhar. Do que você tem que se envergonhar? Você não tem nada do que se envergonhar quando você está na presença dele. Quando você vai e maneja a palavra da verdade corretamente. Não usa a palavra da verdade incorretamente, querendo se esconder. Deus quer que você venha para... Você é luz. Você é luz, você não foi escolhido por Deus para um propósito das sombras. Em algum momento Deus vai te usar como luz na vida de alguém. Às vezes você vai ser protagonista de algo extraordinário que Deus quer você lá. Jeremias, para terminar essa live, eu falei tanto de Jeremias, falei de Moisés, mas não falei referência, né, gente? Lá em Jeremias 1:7, diga assim, Deus falando para Jeremias, não digas que eu sou uma criança. Não digas isso. Jeremias 1:5, antes de você ser formado, eu te vi, eu te conheci, eu te chamei. E Moisés lá, todo em Êxodo 4:10, Senhor, eu nunca fui bom com as palavras. Medo de rejeição, medo de ser desacreditado. As pessoas que vão te ouvir, que vão acolher você, são pessoas enviadas de Deus. Mas as pessoas que te rejeitam, que te acusam, também são permitidas de Deus na sua vida para te fazer movimentar, para fazer você sair desse lugar. Quando você sair desse lugar e ir para onde Deus... É um movimento de Deus. Tanto o aplauso, quanto a vaia, quanto a acusação, quanto a crítica, tudo são movimentos de Deus. Aprenda, nós não conseguimos enxergar como movimento de Deus e ficamos paralisados, com medo, não fazendo o que temos que fazer, porque nós não entendemos como um movimento de Deus. Quem tem que te ouvir, vai te ouvir. Quem não gostar de você é porque Deus não vai usar você, vai usar outra pessoa para falar. Não é que você tem que ficar chateado porque a pessoa falou que não gosta da sua live, não gosta do seu jeito. Quem gostar do seu jeito são as pessoas que Deus colocou para ouvir você. Quem não gostar, Deus vai usar outro, levantar outras pessoas. Graças a Deus que tem muita gente para ser usado por Deus, né? Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, perdão por não manejarmos corretamente a Tua palavra, não sermos aprovados como obreiro aprovados na Tua presença, porque estamos com medos, acovardados, preocupados com o que as pessoas vão pensar. Quantas vezes temos dito sim para muitas situações que deveríamos dizer não, porque com medo do que as pessoas iriam pensar. E muitas vezes dizemos não também para situações que o Senhor gostaria que nós disséssemos sim, porque estamos preocupados e com medo de sermos rejeitados. E a rejeição nada mais é do que um movimento do Senhor para um outro lugar, para um outro nível, para uma outra estação. Não tem a ver com as pessoas não nos amarem, não nos aceitarem. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu primeiro. Isso é suficiente. A Tua presença nos traz plenitude e nos enche para sermos plenitude do Senhor na vida dos nossos irmãos.
E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma nesta manhã. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Eita, que hoje ela tá falante, né, gente? Falei demais. Mas espero muito em Jesus ter abençoado sua vida. Tchau, tchau.